Olá, tudo bem? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Vamos falar um pouco de história e dessa feita nós vamos falar sobre o profeta Abacuque. E o capítulo 1 do profeta Abacuque diz assim: O peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Então aqui está o clamor de Abacuque em prol a violência, a maldade, né? O pecado do povo e julgado por Abacuque que Deus estaria demorando ou não estava fazendo justiça, juízo, né, em meio a tanto pecado. Então ele vai clamar, né, até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Ele vai dizer, por que está sempre diante de mim tudo isso e não é resolvido? Então nós vamos ver aqui Abacuque, né, em um quadro, né, de um homem de Deus, embaraçado, né, pelo problema da aparente tolerância de Deus pela iniquidade. Então o tema, né, nós temos Abacuque aqui e nós temos aí esse tema, né, de Abacuque em meio quadro, a situação que a nação encontrava, que o povo se encontrava. Então, o livro de Abacuque, ele apresenta aí, né, esse quadro, né, de um homem de Deus que estava embaraçado, né, pelo problema da aparente tolerância de Deus pela iniquidade, né? Ou seja, ele estava no meio de um povo que vivia em constante, obstinado em pecado e iniquidade, né? E ele estava ali clamando a Deus o porquê disso, né? E quando nós olhamos para esta situação, nós podemos ver que Deus, né, ele deixa em sua mensagem que o justo, né, viverá, né, pela sua fé. Então o mundo pode estar em pecado, o mundo pode estar fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, mas você não é o mundo, ainda que está no mundo, você é diferente. Então você tem que exercitar a tua fé e continuar confiando em Deus. Como diz Abacuque, capítulo 2, versículo 4, né? Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então tá aí. E nós vamos aqui descobrir um pouco mais acerca desse profeta, né? O profeta, ele está rodeado por todos os lados pela injustiça, triunfante e não castigada. É uma injustiça que só aumenta, uma injustiça que só cresce e não tem um castigo para parar ou para cessar aquela iniquidade, né? A princípio, o clamor de Abacuque, né, é pelo julgamento, aparentemente, né, que não é ouvido por Deus. Então,
ele clama, né, pelo julgamento de Deus, mas aparentemente ele não é ouvido por Deus, ou não vê nenhuma resposta de Deus acerca do clamor para cessar a iniquidade e a injustiça que só aumenta no meio do povo. E ele, em um quadro de homem de Deus, a parte de tudo aquilo, ele sofre e ele clama a Deus. E vamos ver aí mais sobre a vida do profeta. Então, quando finalmente o seu clamor é respondido, a sua oração é respondida e pronunciado o julgamento, então ele fica ainda mais surpreendido, né? Porque os agentes do julgamento, ou seja, os meios, ou o que é usado por Deus para o julgamento da iniquidade, do pecado, da injustiça, que Deus usa, né? São os caldeus. Os caldeus que são os agentes que Deus usa para o julgamento da injustiça. É por isso que ele fica mais surpreendido ainda quando vem a resposta do seu clamor, da sua oração. Os caldeus são mais ímpios, né, ainda, são mais perversos e mais dignos de castigo do que suas vítimas. Então, Deus vai pegar algo mais corrompido, mais digno de julgamento do que aqueles que estão sendo vítimas, para poder fazer justiça às injustiças existentes na vida do povo, ou das vítimas, assim melhor dizendo. Abacuque, ele está cheio de dúvidas, né? E não era para menos, por causa do cenário em que se encontrava o povo e a resposta que Deus traz através da sua oração, os agentes, os elementos que Deus usa para trazer justiça ali, né? Então ele fica cheio de dúvidas. Mas no tocante a tudo isso, né, podemos dizer assim que, felizmente, ele leva a sua inquietação a Deus, que logo a dissipa e apresenta uma solução dos seus problemas, resumindo na declaração que é o coração do livro, né? Então, a declaração ou a inquietação do coração de Abacuque se torna a parte fundamental, o que move, né, o livro, a profecia de Abacuque. Mas ele, no tocante às suas inquietações, o faz com que ele se aproxima de Deus, né, e apresenta a Deus. Por isso, dizemos assim que, felizmente, né, ele vai levar a Deus as suas inquietações. E vamos ver aí o que Deus faz. Deus apresenta a solução dos problemas e se torna aí essa declaração o fato mais importante considerado o coração do livro. Então, o justo viverá pela fé. É Abacuque capítulo 2, versículo de número 4. Isso quer dizer que, por muito tenebroso, ou por mais difícil, né, que seja, ou que pareça o mal, o homem é justo. O homem justo não deve julgar pelas aparências, mas sim pela palavra de Deus, né? Então, por mais tenebroso, por mais horrível que seja a situação, o homem de Deus nunca deve julgar-se pelas aparências, mas sim pela palavra e pela vontade de Deus. Embora os ímpios vivam,
né? Os que praticam a iniquidade, os que praticam a impiedade, embora eles vivam e prosperem nas suas impiedades, os justos sofram estes últimos, deveriam, ou seja, esclarecer melhor, embora os ímpios vivam e prosperem nas suas iniquidades, né? Nas suas impiedades, e os justos sofram, esses últimos devem ou deveriam viver uma vida de fidelidade e confiança, né? Isso quer dizer o seguinte, que os ímpios, eles vivem uma vida de impiedades e parece não ter falta de nada, eles prosperam nas suas impiedades, né? Mas o justo, como nós vimos aqui bem claro, esclarecido no livro do profeta Abacuque, né? Os ímpios aí nas suas impiedades sendo prósperos, né? Nós vemos também que os justos eles sofrem pelas coisas erradas que os ímpios praticam, e ao ver que eles, ao invés de ser castigados, eles prosperam, né? Então nós temos aí eles prosperando nas suas impiedades e os justos sofrendo. Esses últimos devem viver uma vida de fidelidade e confiança. Então os justos não se deve deslizar ou deixar levar pela vida de prosperidade dos ímpios, mas eles têm que viver uma vida de fidelidade e de confiança em Deus, né? Então o profeta começa com mistérios, com perguntas e também com dúvidas, mas termina com a certeza, né, de afirmações e fé. Ele começa o seu livro com perguntas e indagações a Deus, também com dúvidas, mas ele vai terminar com a certeza e a afirmação e fé, com afirmações e fé. Então nós podemos resumir o tema deste livro da seguinte maneira: o conflito e o triunfo final da fé. Por quê? Porque o cenário da profecia de Abacuque, o livro de Abacuque, né, faz com que Abacuque ele está no meio de um povo que está um coração obstinado à impiedade e às injustiças. Ele vai começar questionando a Deus. Quando Deus finalmente traz a resposta das suas perguntas, do seu clamor, da sua oração, ele vê que Deus vai pegar uma nação ímpia e que é mais digna de ser castigada do que as próprias vítimas. E Abacuque começa a duvidar, mas o que Deus traz no coração dele, porque ele vai, mesmo assim, ele vai levar suas dúvidas, seu questionamento, suas inquietações a Deus, mostrando que o justo, ele tem que viver pela fé, ele tem que confiar, ele tem que aguardar em Deus. Então ele vai levar suas inquietações a Deus, e Deus vai trazer esse seguinte texto para ele: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, no meio de catástrofe, no meio de injustiças e impiedade, você mantém a sua fidelidade em Deus, sua confiança em Deus, e a sua fé vai fazer com que você vença no meio de uma grande prosperidade de impiedades, ou de pessoas ímpias que se prosperam, mesmo estando errada. E olhando o cenário, aqueles que são justos, aqueles que estão no caminho do Senhor, parece perecer, mas
não devemos partir por esse caminho, porque o justo, ele tem que se apoiar na sua fé, confiar em Deus, acreditar no Senhor. Então, nós temos aí o autor, né? Nós estamos falando de Abacuque, profeta Abacuque. Então, o autor é o próprio Abacuque e não sabemos praticamente nada, né, ao seu respeito, a não ser o que pode deduzir de tradições contraditórias, né? Vamos ver aqui Abacuque, capítulo 3, versículo 1 ao 19, né, que conclui aí tudo que se sabe a respeito dele. Então, que era levita, né, e praticava a música no templo, como também o profeta Naum predisse a destruição da nação. Então, nós temos aí apenas esses relatos acerca do profeta Abacuque. E também nós temos a Assíria e Obadias e de Edom. Assim Abacuque profetizou a queda dos impérios caldeus, sendo que ele fala do poder crescente da última nação mencionada e da eminência da sua invasão de Judá. Então podemos concluir que Abacuque profetizou durante os reinados de Jeoacás e de Joaquim. Então são esses relatos aí que nós temos, ou que nos faz entender um pouco a respeito da vida de Abacuque. Então leia o livro de Abacuque, examine ele, para que você possa descobrir mais e mais acerca do profeta. Lá você vai achar perguntas, indagações, dúvidas, você vai achar a resposta de Deus, você vai ver que Deus usa não aquilo que a gente quer, mas o que Ele quer para poder fazer justiça contra a injustiça. Você vai achar orações, você vai achar ais, e você vai achar lá a presença de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, tua casa e a tua família, e fique na paz do Senhor.